Olá, bem-vindos ao curto-circuito de 29 de Abril de 2019. Hoje no programa vamos falar com Jesus e Maria. E também com o Gonçalo sobre o filme Solo. Além disso, temos muitas notícias, como é nosso apanágio, e confirmações musicais fresquinhas para vocês. E ainda vamos querer saber as tuas histórias de partilha de casa, se já foste apanhado a fazer alguma coisa que não devias ou se metes etiquetas nos teus tupperwares, da tua comidinha da mamã. Pois é. Portanto, meus amigos, fiquem para ver. Devido à subida de preços, estamos cada vez mais a viver tempos de house sharing, ou como se diz em português, partilhar casa. Pois é. O que pode ser uma bela maneira de poupar ou, por vezes, um excelente motivo para deixar o gás ligado durante o fim de semana que vamos passar à terra. Eu, por acaso, já dividi casa em Londres, sabias? Não. Então, Conta-me mais sobre saber. isso. Conta-me lá mais sobre essa história. Pois é, então quando eu vivi uns tempitos em Londres, dividi casa com uma londrina e foi um inferno. Porquê? Porque ela tinha uma filha bebé, então estou a imaginar, não é? Fraldas para um lado com o cocó, gritos de manhã à noite, foi uma E da festa. bebé também. Da- E tu, aquilo bebé. era um T2 Era e um ela T- tipo, era um T2. dormia no mesmo quarto que a bebé Dormia no mesmo quarto que a bebé. e tu dormias no outro quarto. Eu dormia no outro quarto, mas eu é que tomava mais conta da bebé do que a própria mãe. Porque ela estava, eu não queria saber muito, não é? A sério? Eu gosto de crianças, apesar dos berros constantes, então era eu sempre ali com a criancinha. Ainda mantens contacto com esse? Não, Já não. já não. E estavas em Londres a fazer o quê, se não é inscrição? A trabalhar. A trabalhar? Ok. Pá, convém dizer, pá, eu já dividi casa com mais de 15 pessoas na boa ao E todo. o que é que andaste a fazer, Pedro? Opa, havia histórias giras. Há muitas histórias Então conta lá. que não posso contar. Porquê? Mas eu quero saber. Porque envolvem, né? Coisas, temas e pessoas. Tá bem. Mas há uma fixe que foi. Uma vez estávamos a jogar póquer, strip póquer. Que interessante. Pá, é coisas de garotos. Ok. Na faculdade estávamos a jogar strip póquer, aquilo que estava-se a pintar no clima era eu, um amigo meu, uma amiga minha e outra amiga Como é que nossa. se chama? Estou a brincar, Não vou dizer estou a nomes. brincar. Pá, e de repente, aquilo não era bem strip póquer, era depois que havia desafios e não sei o quê. E então, o gajo... Não. Não, é mais giro que isto. A dada altura, ele tem de simular... Pá, aquilo ele perdeu, então teve de fazer o desafio, tem de simular, uma performance oral à maçaneta da porta e a casa era bem da antiga. Ok. E então a porta parte-se e ele rasga o dedo todo O quê? e a cara e fomos para o hospital. Estás a gozar? Conclusão, nós tínhamos orientado ali uma noite para todos nos safarmos E ninguém fomos safou todos para o ninguém. hospital. E é uma É história bonita muito de partilhar a Pedro casa. esta história, maravilhoso. É o costume. Olha, Pá, e vocês têm histórias para nós? sim, nós entretanto lançámos o rap no Instagram e eu recebi aqui uma data de Lançaste o histórias. quê? O rap Tuga. Está bem. Mas tens mais histórias? Ou é só essa? Opa, tenho mesmo. Epá, eu vivi com tanta gente. Havia Então conta-nos mais. Houve um que eu não me lembro do nome, pá, até é má onda, mas ele não deve estar a ver. Que nós chamávamos-lhe o Samurai. Que o gajo fazia bué de sons, só via cenas de filmes japoneses, daqueles de artes marciais, e tinha uma daquelas coisas para fazer. Sabes? Não. Que penduras na porta para fazer. Pá, tipo musculação. Ah, sim. Nunca falava, só o ouvíamos a fazer isto na porta. Yeah. E ele era bué da mau para nós. Pá, não falava connosco, pagava a renda bué da tarde, ia mais horas. E então, uma vez eu e o... e só comia comida japonesa, tipo noodles, e nem sei se noodles Tipo é a Joana. japonês, mas só comia essas cenas. Acho que é chinas. Pá, pronto, não fazia sushi, mas comia cenas japonesas. E então, uma vez, ele tinha lá um balde de cenas, de comida, e eu e um amigo, outro amigo meu que morava comigo, despejámos lá algum conteúdo líquido que não é suposto ser combustível. E esperámos que ele chegasse a casa e vimos-lo a comer aquilo até ao Estás a fim com gozar? todo o gosto. Não, estás a Eu sei, é gozar. cruel e peço desculpa, mas aconteceu. Mas já vivi com bué da gente. E bué da gente, há experiências Mas olha, bué da boas e outras más. Para viver contigo, tu tens alguma regra que tu metes? Tipo, a comida é minha. Não, nada. Olha, é nada, minha. Nada. É tudo à grande. Sempre fui, normalmente, acho que sempre fui bom colega de casa. Mas não és bom colega de trabalho. Não. Estou a brincar, és ótimo. Pá, não digas isso que eu fico já com um ataque. És ótimo. Ah, Périco. Tomaste... não, mas sempre fui bom colega de casa, um bocadinho desarrumado, quando era mais novo. E agora, és arrumado? Sou mais arrumado, sou muito mais arrumado. Rapaz de sonho. E curto bem lavar a louça, é uma cena que eu curto fazer. Rapaz de sonho, olha, mas temos um áudio da Ana Marta. Vamos Então vamos ouvir? ouvir. Bora. Como é que é, Maria Durão? Tudo bem? Tudo bem? Daqui é Ana Marta. Eu conheço. Eu, a primeira vez que vim viver para Lisboa, vivia com um grande amigo e com uma maluca que nós não conhecíamos.
uma chalada de 50 e tal anos alemã chamada Sabine. Ora, e esta Sabine, completamente intransigente, completamente maluca, tinha muito aquele argumento de pá, nós alemães é que sabemos viver, vocês falam muito, fazem pouco, e nós é que somos civilizados e não sei o quê, pronto. Esse argumento muito anos 40. E sucede que uma vez a Sabine, pá, vegan, louca, passava por nós, chamava-nos assassinos, contávamos a comer carne em casa, pá, uma coisa doente. Ai, tu és de Braga, meu. Uma vez a Sabine apanhou umas minis que nós nos esquecemos, umas garrafas vazias que nos esquecemos do jantar do dia anterior. Foi um crime capital, como podem imaginar. Esquecemos na cozinha, esquecemos de pôr no lixo. No dia seguinte, temos, e eu vou mandar uma imagem, espero que a produção possa passar, um cartaz com um miúdo, pá, um subsaariano, subnutrido. O que é isto? O que é isto? A chamar, pá, cheio de erros de inglês, a chamar-nos pé mimados e não sei o quê, e cá miúdos a viver debaixo da ponte. Pá, porque deixamos pá, aí 15 garrafas de minis, tipo lá à beira do caixote de lixo. Nem era espalhada com cerveja a escorrer, não. Ali, encostadas, à cozinha. Pá, pessoal, assim, não dá. Não dá, e eu, alemãs, com mais de 31, estou fora. Estou completamente fora. Porquê? Porque isso deve ser falta de alguma coisa, digamos já assim de passagem, não é, Ana Marta? Então. Mas tu és de Braga, eu tenho a certeza, porque é assim. Eu acho que os ela é do Porto, não, porque os do Porto não dizem aquela diz, porque eles cantam um bocadinho. Mas eu conheço a Ana Marta, por acaso. É do Porto ou é de Braga? Eu tenho a ideia que ela é do Porto, mas não sei mesmo. E se não for essa Ana Marta? Hã? E se não for essa Ana Marta? Parece, tenho quase certeza que é. Olha. Ai, estás a gozar. Não estou a aguentar muito bom. Mas isto já é duro. Eu, por acaso, demorei também com uma rapariga, mas foi só durante 2 meses, que deixava esse tipo de mensagens passivo-agressivas. A sério? Yeah. Pá, eu tenho também aqui umas histórias, mas conta-me mais. Ela está a contar uma história que eu lembrei-me outra vez com esse samurai, que ele arranjou um amigo qualquer para ir lá passar a passagem de ano com ele, daqueles fóruns de anime, não sei o quê. Sim. E era um gajo que era coreano, estudava piano, tipo autista, estava sempre a tocar assim. E eu passei a passagem de ano, algures, acho que foi na Nazaré, e voltei no dia 1. Entrei em casa, ele não avisa ninguém, está lá um gajo, tipo um carapuço posto, assim a tocar sozinho. Eu não tenho esta história. Comecei a falar com ele em inglês e tal, não sei o quê. Estou aqui com... Pronto, não vou dizer o nome. Ele convidou-me para vir cá passar umas férias com ele. O que é que acontece? Esse meu colega de casa da altura nunca saiu do quarto. E eu perguntei, então pá, mas ele já te levou a visitar Lisboa, algum monumento? Ao que o coreano responde, pá, já. Então, o que é que tu viste? Ele, o estádio de Alvalade. E nós morávamos ao lado do estádio de Alvalade. Foi buscá-lo e passou por lá e disse, olha, isto é um momento para conhecer. Vocês são tão horríveis. Não, eu não tive nada a ver com isso. E por acaso, dei a experimentar esse coreano vários prazeres da vida que ele ainda não tinha experimentado, porque ele era mesmo straight. Não posso dizer agora neste horário. Mas... Fuma-se? Opa, não se... Pode ser... sabes que o importante Já percebemos. Mas eu tenho mais histórias. Sim, conta histórias. Olha só quantas histórias eu tenho. Ora, portanto, temos aqui uma. Já vivi com uma brasileira que andava sempre nua pela casa. Isto eu partilhei isto no Instagram e temos aqui. É bem uma história má. Para ti, amigo. Pois. Sabes lá como é que é brasileira. Como eu ando. O meu colega de casa estava na cozinha a ferver uma panela e a colocar perucas lá dentro e a penteá-las. Pá, isso é só um psycho. Imagina tu chegares a casa e tens o teu companheiro com perucas a penteá-las. Pode ser o Batatinha. Se vives com o Batatinha não é assim tão estranho, que ele está lá com as perucas, mas estava no fogão. Se calhar é um processo, não é? Não sei, como é que se lava uma peruca de palhaço? Alguém aqui sabe? Mas Rita, Listing, tu sabes que tu normalmente andas com... E tenho aqui outra. Na casa onde eu vivo, há uns tempos, os eletrodomésticos ligavam e desligavam sozinhos. Pronto. Pá, e se viver com a malta que acredita em espíritos também é fixe. É fixe, não? Tudo é espíritos. Acho que não. Sabes aquele jogo do Ouija? Sabes? Sei. Uma vez jogámos a isso, também vivia com 2 amigas e um amigo. Jogámos a isso e isto é verdade, quando bateu às 3 da manhã, há assim uma cena na janela, e nós borrámos-nos todos. Mas aí mudaste ideias. Tremi. Outra aqui, ouço o meu amigo de casa a dar puns todas as noites. Deve ser desagradável. E mais? Eu tinha aqui uma fixe, pá, que era... deixa cá ver. Eu acho que esta é mentira, mas é... Qual é? Uma vez encontrei um anão pendurado pelos truços na maçaneta da porta da casa de banho. O quê? Não sei com o que é que ele vive, mas eu acho que isto deve ser mentira.
Então, olha, Mas vamos pronto. às notícias. Vocês Depois voltamos aqui. não sei se já dividiram casa com alguém. Se sim, se não, mandem-nos os vossos vídeos e áudios para o WhatsApp 928 067 818 ou comentem no Twitter com a hashtag curto-circuito.